propõe, o que o mundo deseja, o que o mundo ensina, é que a gente deve buscar honra e glória. Mas você vê que quando nós prestamos a honra e a glória a quem é devida, o nosso coração se alegra. É como se as coisas se ajustassem, só porque a gente presta a honra e a glória a quem de direito. Nós não merecemos honra, nós não merecemos glória. Um dia receberemos honra e glória, mas não é nesta vida. Quando chegarmos diante dele, e ele disser para mim e para você: vinde benditos do meu Pai. E a Bíblia nos diz que ele nos dará coroas de vitória. Mas é por graça e bondade dele. E, na verdade, é ele quem venceu por nós. Ele nos fez vencedores. Ele nos fez filhos seus. E eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com os amados irmãos. E eu sei que a gente tem feito um estudo sistemático da carta, da epístola do apóstolo Pedro, e nós vamos dar continuidade em outra oportunidade, mas hoje me ocorreu que a gente pode ser abençoado por um salmo que eu trago comigo no meu coração, e em muitas dificuldades da vida eu recorro a este salmo, sobretudo quando os laços da morte, os laços do pecado, os laços das tentações, os laços das provações nos prendem e parece que a gente não se vê mais em saída. É o Salmo de número 51. Eu peço aos irmãos que abram. Nós vamos ler esse Salmo de número 51. Se você tiver alguma dificuldade para encontrar, de repente você possa acompanhar na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos louvar o Senhor através da nossa oração. Senhor Jesus, por tua graça e por tua bondade, nós nos voltamos a ti e pedimos que a tua graça, que nos tem atraído até aqui, seja sempre com nossas vidas. Ajude-nos, Senhor. Os dias são difíceis, desafiadores.
Muitas são as provações, muitas são as tentações, muitos são os desafios que o teu povo enfrenta. Mas a tua palavra nos garante que se nós nos voltarmos para ti em contrição e quebrantamento, o Senhor há de perdoar o nosso pecado. O Senhor há de nos voltar para ti, há de nos devolver a alegria da salvação, há de colocar sobre nós um coração puro, um espírito inabalável, reto, que está pronto a obedecer. E nós estamos aqui porque sabemos que dependemos de ti para tudo, Senhor. Nós não conseguimos sobreviver. O ar que respiramos pertence a ti. As nossas vidas também pertencem a ti. Quebranta o nosso coração. Quebranta para que haja em nós contrição suficiente para sermos tocados por tua graça nesta noite. Habite em nós ricamente a tua graça. Habite em nós ricamente um espírito inabalável, pronto a obedecer a ti, Senhor. Amém. Amados irmãos, o autor deste salmo é o rei Davi. Foi ele quem escreveu. E este salmo é o registro da agonia da alma de Davi após ter sido culpado de um crime terrível. Este salmo registra a agonia, o desespero de Davi, depois de ser contado entre os transgressores. É interessante notarmos que Deus é quem vai primeiramente ao encontro do rei Davi, para promover-lhe quebrantamento e arrependimento. O primeiro passo é sempre de Deus, ao encontro do homem pecador. Nunca é o contrário. É sempre em Deus que toma a iniciativa, que vai persuadindo, que nos confronta, que fala conosco, que nos chama ao arrependimento. Como vocês sabem, Davi havia cometido adultério e assassinato, entre outros pecados mais. Entretanto, a alma humana, corrompida como é, não consegue enxergar a sua real situação até que o próprio Deus nos mostre o nosso próprio pecado. Desta forma, irmãos, Deus envia o profeta Natã para falar com o rei Davi, pois o homem segundo o coração de Deus não mais andava segundo a palavra de Deus. Aquele homem que outrora foi usado por Deus para trazer libertação sobre os israelitas, como na vitória com Golias, ou talvez na vitória contra os filisteus, os moabitas. Agora, este homem, segundo o coração de Deus, não andava mais segundo a palavra de Deus. Ele se esquivava da palavra de Deus. Havia uma vergonha no seu olhar. Fantasmas o assombravam. Fantasma do seu pecado. O seu pecado o assombrava. E a missão do profeta Natã é clara e inequívoca. Ele precisa fazer com que Davi caia em si e recobre o seu juízo. Por isso, conta-lhe uma história, a fim de que o rei pudesse compreender quão terrível fora a sua atitude. Vemos aqui, irmãos, uma questão prática do que está registrado em Romanos, capítulo 10, e diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Davi, por conta do seu pecado, teve sua fé completamente abalada. Ele que outrora punha a sua confiança completamente no Senhor, e diante do gigante, como vocês bem sabem a história, ele disse: quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele sabia que Deus entregaria Golias em suas mãos, mas agora o que resta em seu coração é apenas tristeza, é apenas uma sombra daquilo que havia acontecido anteriormente. Ele havia experimentado as glórias de Deus, as delícias da presença do Senhor.
Ele havia experimentado coisas maravilhosas, como livramentos profundos que Deus concedeu. Deus havia falado ao seu coração profundamente. Dos salmistas, ele é o que é mais messiânico. Há muitos salmos de Davi que fazem referência a Cristo Jesus. Mas agora, este homem, outrora usado por Deus, segundo o coração de Deus, não andava mais segundo a palavra de Deus. Aqueles que foram apanhados em qualquer pecado precisam considerar uma repreensão fiel com maior gentileza, como a maior gentileza, melhor dizendo, que lhes pode ser feita. E o sábio repreensor como seu melhor amigo. Observe que foi após a repreensão do profeta que Davi escreve este belíssimo salmo. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não admitem, de uma forma geral, não admitem serem corrigidas. Eu uso um exemplo bem simples. Suponha que uma pessoa do seu lado fale a palavra problema. Você sabe que não é problema, é problema. Ela fala problema. Aí você chega para ela e diz, olha, não é problema, não, é problema. Eu digo que você já arrumou um problema. Porque as pessoas não admitem mais serem corrigidas, mesmo estando erradas. Elas pensam que aquele que as corrige se coloca como superior a elas, querem ser melhor do que elas. Mas aqueles que são corrigidos devem entender que esta é uma grande misericórdia da parte de Deus. Ele não nos lança segundo a nossa própria sorte, segundo aquilo que merecemos, os nossos próprios pecados. Ele não nos abandona, ele nos traz de volta. Você, por certo, deve lembrar da história de Caim e de Abel. Quando Caim se enfureceu por não ter sido aceito por Deus, Deus foi ao encontro de Caim e o repreendeu, dizendo para ele, olha, o pecado já está à porta, mas cumpre a você dominá-lo. O que nós temos aqui é uma mancha sobre a reputação, sobre a vida de Davi. E a Escritura declara da seguinte forma, isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Diz assim, pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. É uma mancha, é algo que ficou na vida de Davi. É algo que até os dias de hoje, 3.000 anos depois, nós falamos da vida de Davi, de um homem segundo o coração de Deus, mas também nos lembramos desta mácula que ficou na sua vida. Deus o perdoou, evidentemente. Deus apagou a sua transgressão, não há dúvida a respeito disso. Mas a sua história aqui na terra ficou marcada por este pecado. E eu penso que há muitos, tal qual o rei Davi, que devem repetir estas palavras do Salmo 51. Eu mesmo sou um deles. Eu já disse para vocês, em outra ocasião, que este salmo constitui para mim um grande refúgio, uma grande arma para eu poder me manter de acordo com a justiça de Deus. O pecado que Davi se lamenta aqui foi a loucura e a impiedade cometida com a esposa do seu vizinho. Um pecado que, aos olhos de todos, é repugnante. Este pecado foi a porta de entrada para todos os outros pecados que se seguiram: cobiça da carne, adultério, mentiras, desfaçatez e, finalmente, a conspiração para matar o marido traído. Não bastasse olhar com olhos maldosos para aquela mulher, cobiçar em seu coração, cometer adultério com ela, mentir deslavadamente, ele agora também conspira para matar aquele que fora traído, aquele que era seu soldado mais fiel, mais temente, mais obediente a Davi. E Davi conspira para tirar-lhe a vida.
Aqui neste salmo, irmãos, nós temos algumas divisões, pelo menos 7 divisões. A primeira delas é que Davi confessa o seu pecado. Nós temos isso registrado no verso 3 até o verso 6. Ele confessa o seu pecado. Versos 1 e 2, 7 e 9, ele ora com sinceridade pelo perdão do seu pecado. Ele está fazendo uma oração diante de Deus, confessando o seu pecado. Depois, versos 8 e 12, ele ora pela paz na sua consciência, que agora está o acusando, o atormentando todos os dias de sua vida. Versos 10, 11 e 14, ele ora para que a graça o conceda, a bondade de Deus conceda a graça, melhor dizendo, para que ele siga em frente e não volte mais a pecar. Ele ora pela graça de seguir em frente. Ele ora também pela liberdade de acesso a Deus novamente, porque ele já havia experimentado delícias na presença de Deus. Momentos maravilhosos, onde ele pegava a sua harpa, cantava louvores ao Senhor, e como se o céu descesse até a terra, e ele experimentava essas delícias em seu coração. A Escritura nos declara que Saul, quando estava atormentado por um espírito maligno, ele mandava chamar Davi, um homem cheio do Espírito Santo, para simplesmente cantar um louvor e acalmar o coração perturbado, agoniado de Saul. Ele experimentou isso, mas agora não está experimentando mais. Ele promete que vai fazer o que puder pelo bem do próximo e pela glória de Deus. Isso está no versos 16, 17 e 19. Ele termina, finalmente, com uma oração por Sião e por Jerusalém. Por Jerusalém, de uma forma geral. Dito isto, eu quero agora olhar para o texto e, à medida que formos lendo, nós vamos expondo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, para que a gente possa caminhar de uma forma adequada. Versos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi fez uma oração semelhante à do publicano, que foi justificado ao orar no templo, segundo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração do publicano foi: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não ousava entrar no templo, levantar a sua cabeça, simplesmente batia no seu peito, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. A palavra de Deus, ao demonstrar nossa condição pecaminosa, nos leva a uma disposição humilde e quebrantada, pois a contrição, escute o que eu vou dizer aqui agora, a contrição é a chave que abre a porta para que a graça divina seja revelada e sejamos santificados. É a contrição, é o quebrantamento no coração que abre esta porta para que a graça nos alcance e sejamos assim santificados por Deus. Tudo começa com a contrição. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, disse a sua primeira bem-aventurança, registrada lá: bem-aventurados os pobres em espírito. Essa pobreza de espírito nada mais é do que essa contrição no seu coração, de saber que é um pobre pecador, de que nada é diante de Deus, de que Deus é santo, e nós não somos nada, somos pecadores. Nós temos aqui também a súplica feita de uma forma correta. Não é simplesmente suplicar, mas essa súplica tem que ser feita de uma forma adequada, apropriada, bíblica. Davi não clama para que Deus tenha misericórdia dele, porque ele era o rei de Israel. Eu sou o rei de Israel, ó Deus, então você tem que me perdoar. Ele não chega diante de Deus desta forma, justificando-se. Ele não tenta justificar a sua atitude como a maioria de nós o faz. Quando a gente erra,
desde Adão, certo? Pastor Augusto também é assim, você é assim, todos nós somos assim. Quando nós somos pegos em alguma falha, em alguma transgressão, a gente já tem a resposta pronta. Eu fiz isso por conta daquilo outro. Dificilmente a gente simplesmente baixa a cabeça, como Davi está fazendo aqui agora, e reconhecemos a nossa atitude, a nossa falha atitude, a nossa atitude perversa. Ele não relembra o bem que fez no passado. Não tenta fazer com que a balança penda ao seu favor. Ele não disse: lembra-te, Senhor, dos dias da minha mocidade, em quando fiz maravilhas, prodígios ao teu nome, louvei o teu nome, engrandeci o teu nome, ensinei os pecadores a se voltarem para ti. Ele não relembra Deus, porque ele sabe que tudo isto que ele fez, na verdade, é a bondade de Deus atuando na sua vida. Davi apenas recorre à misericórdia e à compaixão divinas. Em outras palavras, ele diz: peço-te que me perdoes, ó Deus, porque és bom, porque és Deus de amor, não porque haja algum bem em mim mesmo, ou que eu tenha feito alguma coisa de louvável que te force a me perdoar, mas porque és misericordioso. Porque és misericordioso. A misericórdia de Deus, melhor dizendo, a misericórdia é o favor de Deus para não condenar os miseráveis. Ela é, em certo sentido, negativa, pois impede que a ira de Deus seja aplicada sobre os pecadores miseráveis. A compaixão ou benignidade é o favor positivo, pois concede as graciosas bênçãos de Deus aos pecadores. Juntas, misericórdia e bondade ou benignidade constituem a grande providência divina para nos fazer enxergar que somos pobres em espírito, que não temos nenhum mérito diante de Deus, que somos pó e nada mais. Juntas, combinadas, a misericórdia e a benignidade ou bondade, tal como esteja na sua tradução, elas cooperam, elas são parte da providência de Deus para atuar nas nossas vidas, para nos trazer a presença de Deus. A misericórdia impede que Deus aplique a justa ira, e a bondade nos traz de volta ao seu redil, ao seu rebanho. Qual a finalidade desta súplica? É a pergunta que se segue. Ele diz: apaga as minhas transgressões. É um crime doloso. Ele quis fazê-lo. Ele premeditou e executou o seu pecado. Lava-me minha culpa. É um crime culposo. Inobservância de um cuidado que é imposto a cada um de nós. Purifica-me do meu pecado. Então, seja dolo ou culpa que ele tenha cometido, ele pede perdão a Deus. Deixe-me detalhar um pouquinho mais aqui. O dolo, quando ele diz, apaga as minhas transgressões, ele está se lembrando daquilo que ele praticou de errado, ele fez de errado, ele escolheu fazer, ele resolveu fazer. Mas quando ele fala, lava-me da minha culpa, é aquilo que ele não o fez e deveria ter feito. Quando, por exemplo, ele deveria ter ido para a guerra, comandar os seus soldados, mas ficou do seu palácio. E essa negligência acabou redundando exatamente na mancha que ficou na sua vida. Foi por não ter ido para a guerra, a culpa de não ter ido liderar os seus soldados, que Davi olhou aquela mulher, desejou, cobiçou, trouxe até a sua cama, se deitou com ela, tentou disfarçar, mentiu várias vezes por conta disto, e finalmente conspirou para matar o marido daquela mulher. Observe que a diferença entre o justo e o ímpio é que o justo se humilha, até que o perdão de Deus fique mais claro em sua vida. O justo, quando peca, ele se humilha, e em humildade e contrição ele fica na presença de Deus, até que o perdão fique claro e evidente em sua vida. O ímpio, por sua vez, pressupõe que Deus já o perdoou e não se humilha.
apenas justifica suas más atitudes e ressalta suas virtudes na tentativa de forçar o perdão de Deus. Eu fiz isso, mas eu sou uma boa pessoa. Isso foi só um deslize. O ímpio, ele sempre age desta forma. O justo, ele bate no peito e diz: eu sei, Deus, que é justa a tua sentença, que justa é a tua condenação, mas não me trata segundo a tua justiça, mas segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, segundo o teu amor leal. É assim que o justo faz. Clama pela misericórdia e pela bondade de Deus. Versos 3 ao 5, nós temos as confissões penitenciais de Davi. Ele estava bastante à vontade para admitir a sua culpa diante de Deus. Veja, não é que não trazia nenhum pesar ao seu coração. Quando eu digo que ele estava à vontade, é porque ele sabe que diante de Deus ele está nu. Não há máscaras. Não há o que esconder diante de Deus. Nós podemos esconder alguma coisa entre nós mesmos, mas diante de Deus não há o que se esconder. É por isso que eu sempre digo: você quer fazer alguma coisa escondido? Não faça de mim, faça de Deus. Faça alguma coisa escondida de Deus, é melhor. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Se nós conhecemos nossas transgressões, o que dizer de Deus, que, como o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes da palavra nos chegar à boca, Deus já conhece. E é por isso que nós devemos estar à vontade para confessar os nossos pecados, as nossas transgressões diante de Deus. Porque a palavra ainda não chegou na nossa boca ou na nossa língua, mas Ele já conhece. Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sonda e conhece todo o nosso ser. Aqueles pensamentos mais ocultos que nós queremos deixar guardados a 7 chaves, Deus conhece cada um deles. Ele tinha uma compreensão tão profunda disso, que estava pensando continuamente nisso com tristeza e vergonha. O meu pecado sempre me persegue, diz Davi. Sempre me persegue. Lembro de uma ocasião, e é interessante que eu usei este exemplo numa outra igreja que estava pregando, e acabou que serviu para uma pessoa que estava presente ali. Depois, no final do culto, ela veio falar comigo. Mas eu lembro de uma ocasião que uma mulher, quando jovem, ela hoje já está perto disso, eu acho que uns 60 e poucos anos, mas quando jovem, ela cometeu um aborto. E ela não conseguia se perdoar. Ela já tinha se entregue a Jesus, ela já caminhava com Jesus há um tempo, mas ela não conseguia se perdoar por conta disso. E tal qual esta mulher, eu penso que Davi está aqui falando coisa do mesmo jeito. Este pecado está atormentando, o persegue. A sua contrição diante do pecado não foi meramente como o fogo passageiro de uma paixão, mas um profundo pesar. Posteriormente, aqui a ideia, irmãos, é que Davi está lamentando pelo pecado cometido como alguém que está de luto. Alguém que está de luto. Se você já experimentou o luto na sua família, você sabe que entra dia, sai dia e a gente não para de pensar. Com o tempo pode até ser, talvez a situação de Davi ainda seja pior, porque quanto mais os dias se passavam, mais piorava para ele a situação. E no luto, normalmente, quanto mais dias se passam, as coisas vão se resolvendo por si só. A sua contrição diante do pecado não foi meramente como um fogo passageiro, mas como um profundo pesar. Posteriormente, ele nunca mais conseguiu caminhar pelo telhado da sua casa sem a atitude de reflexão penitente acerca daquele fatídico dia em que viu Batseba se banhando.
Ele não conseguia mais dormir sem a triste lembrança da cama onde ele se contaminou. Provavelmente ele olhava para aquela cama e dizia: foi aqui onde eu me afastei do Senhor. Jamais se sentou para comer, jamais conseguiu enviar um servo em missão, ou jamais conseguiu pegar a sua pena para escrever, sem que viesse à sua mente a imagem dele embebedando Urias e entregando a mensagem desleal para a sua morte. Isto estava atormentando Davi, em sua mente o tempo todo. Provavelmente o terraço que ele gostava de ficar para tomar ar já não era tão frequentado. Ele olhava para aquilo ali, talvez com uma certa repulsa. Foi ali que eu olhei e cobicei aquela mulher. A sua cama, os lençóis macios, a cama espaçosa, provavelmente ele olhava para aquilo com um certo desprezo, porque agora ele perdeu aquilo que ele mais amava, o Senhor, o nosso Deus. Deus estava distante de Davi. Deus o havia perdoado, evidentemente, mas estava distante dele. E em suas orações, em seus cânticos, ele não sentia mais a presença de Deus. É como se suas orações não passassem do teto. É como se a música batesse na parede e voltasse para ele. Aqueles louvores que outrora ele sentia como que chegasse ao trono da graça de Deus, como subisse como um aroma suave ao Senhor. E o próprio Deus respondia, dando-lhe graça e bondade. Ele confessa a sua verdadeira transgressão. Isso está no verso 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Veja, ele sabia que o pecado dele havia sido cometido contra Batseba e contra Urias, contra a sua própria alma, contra o seu próprio corpo, contra a sua própria família, contra o seu reino, contra a congregação de Deus. E tudo isso contribuiu na sua humilhação, só que nenhuma destas partes foi tão ofendida quanto o próprio Deus. Quando você ofende uma pessoa, primeiramente você ofende a Deus. Algumas vezes eu fico sabendo: pastor, estavam falando mal de você. Antes de falar mal de mim, eu já perdoo. Primeiro, por 2 motivos. Por 3 motivos. Porque lá em casa a gente diz assim, por vários motivos. Primeiro, porque tem mais de um motivo. Sempre tem mais de um motivo. Né? O segundo motivo é porque, se a gente fala uns dos outros, né, não tem aquela abertura de falar, chegar entre irmãos e dizer: olha, você está errado nisso, naquilo. A gente não tem essa abertura. O que dizer entre ovelhas repreendendo o pastor, né? É mais difícil. Então, às vezes, não dá essa abertura. Mas seja como for, irmãos, a primeira pessoa que é ofendida pelos nossos pecados é o próprio Deus. O pecado que o marido comete contra a esposa, ele comete primeiramente contra Deus. O pecado que a esposa comete contra o marido, ela comete primeiramente contra Deus. O pecado que o filho comete ao desobedecer seus pais, ele comete primeiramente contra Deus. Porque antes de transgredir a lei do pai ou da mãe, primeiramente ele transgrediu a lei de Deus. Por isso o pecado é sempre odioso, por isso o pecado é sempre tão terrível, porque primeiramente ele é uma transgressão contra Deus. O fato de o pecado ter sido cometido diante da face de Deus não somente prova a minha culpa, mas torna a ação excessivamente pecaminosa. Uma coisa é ofender a um cidadão comum. Outra coisa bem diferente é uma ofensa feita ao rei. E aqui é onde nós temos uma das piores coisas do pecado. É que sempre ele é uma ofensa ao rei dos reis, ao soberano de toda a terra. Entende?
falta de amor que nós temos uns pelos outros, ou de perdão uns pelos outros, ou talvez de devoção ao Senhor, não ter prazer na lei do Senhor, não ter prazer em oração. Esses pecados, todos eles são cometidos primeiramente contra Deus. Misericórdia. Ele diz que Deus é justo ao aplicar a sua sentença. Ele diz, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. A palavra de Deus, proferida pelo profeta Natã, tocou a mente e o coração de Davi. Agora ele sabe que a sentença condenatória de Deus é justa contra ele. Assim, não lhe resta outra alternativa a não ser se humilhar, pois não há motivos para vanglória, e glorificar, pois sobretudo, devemos glorificar o soberano juiz de toda a terra. Saibamos todos disto, irmãos. Deus é plenamente justo se nos condenar. E se Ele aplica o seu castigo sobre nós, Ele é justo da mesma forma, porque é exatamente o que merecemos. Mas Deus é misericordioso, de forma que quando você vier ao culto, você tem que vir nesse espírito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por tua bondade, por tua benignidade apaga as minhas transgressões, por a tua misericórdia me sustém, Senhor. Nós não podemos chegar diante da presença de Deus simplesmente com o coração de todo jeito, de toda forma. Tem de haver contrição para uma verdadeira adoração, tem de haver quebrantamento para um perfeito louvor. Nós não estamos aqui nos apresentando, nós não estamos num show. Isto é um culto de adoração ao Senhor. Isto é uma adoração sincera e tal qual ela deve ser manifesta em sinceridade diante de Deus, em quebrantamento. Por isso, muitas vezes, Deus não aceita a nossa adoração, não aceita o nosso louvor, porque a gente faz como quem faz de todo jeito, canta por cantar, ou não se quebranta na presença dEle para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele sabe que nada nem ninguém pode ajudá-lo, e que apenas Deus pode purificá-lo. Por isso ele ora por santidade. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esta é uma oração por santidade. Davi quer voltar à correção. Ele quer se voltar para Deus, voltar àquele estado anterior, onde ele desfrutava de uma vida santa e inculpável diante de Deus. Por isso ele diz, purifica-me, ó Deus. Ele ora também por alegria. Ele diz, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Não havia mais alegria no coração de Davi. Seu coração estava atribulado, perturbado, angustiado, simplesmente porque ele se afastou da presença de Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele ora por santidade, ele ora por alegria, ora também por perdão e um retorno à sua santidade. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Veja, tudo isto que ele declara aqui, versos 9 e 11. Tudo isto é a consequência de uma vida de pecado, ou do pecado em si mesmo. Quando nós pecamos, Deus vira o rosto para não nos olhar. O salmista declara que os seus olhos são tão puros que ele não pode contemplar a transgressão. Ele diz, não me expulses da tua presença. Quando Caim transgrediu, Deus o expulsou da sua presença. O expulsou de sua presença. E isto acontece, irmãos,
para aqueles que querem viver uma vida pecaminosa. Ele diz agora também: nem tires de mim o teu Santo Espírito. Tudo isto acontece se nós optarmos por uma vida de pecado. Veja, nós vivemos numa sociedade que é chamado de hedonista. Hedonismo é uma filosofia de vida que diz que se você está bem, você tem que, se aquilo te faz feliz, então tudo bem. Certo? Então, tem gente que se acha com um macaco, por exemplo, uma cobra. E aí diz: olha, se isso te faz bem, se você está feliz com isso, ótimo, continue assim. O que vale é ser feliz. Isso é hedonismo. Mas nós vemos que a verdadeira felicidade, irmãos, está muito distante de satisfazer as nossas próprias necessidades. Tenha cuidado com a busca pela felicidade. Tenha cuidado. É a busca pela felicidade que pode nos afastar da presença de Deus. Jesus não disse: quem quiser vir após mim, busque a sua felicidade. Ele disse isto? Ele disse o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa negar-se a si mesmo? A não ser que as suas próprias vontades sucumbirão diante da palavra de Deus. Eu estou com vontade daquilo. Vai ter que ser morta diante da palavra de Deus. O que significa tomar a cruz e seguir, se não simplesmente você trilhar este caminho de morte, porque já estamos crucificados com Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. Nós fomos chamados, irmãos, para perdermos a nossa vida por amor a Cristo Jesus. Davi finalmente entende que, ou melhor dizendo, ele entende o que Deus deseja. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Comumente, algumas pessoas nos perguntam a respeito do que Deus quer que elas façam. É muito comum alguém chegar para mim e perguntar: pastor, eu não sei o que é que Deus deseja da minha vida. Qual o plano de Deus para a minha vida? Qual o plano que Deus tem para você? Aqui eu tenho uma resposta para esta pergunta. O que Deus requer de nós é um coração quebrantado e contrito. O que Deus requer de nós é exatamente isso, um coração quebrantado e contrito. Eu vou trabalhar em quê? Não sei, mas que onde você for trabalhar, tenha um coração quebrantado e contrito. Eu vou ser missionário, pastor? Não sei, mas se você for, tenha um coração quebrantado e contrito. Vou ficar em Caruaru? Também não sei, mas se ficar, tenha um coração contrito e quebrantado. Coração contrito. A palavra para contrito aqui é esmagado. Um coração esmagado. Um coração que sucumbiu, que foi vencido. A ideia desse coração que foi vencido é que Deus o derrotou. Deus o venceu, venceu a soberba do seu coração, venceu a altivez do seu coração, e agora ele está contrito, humilhado, quebrantado. E a palavra para quebrantado aqui é quebrado, derrubado, destroçado, destruído, desmoronado. Então é isto que Deus requer. O que Deus está procurando nesta noite é um coração esmagado, um coração quebrado, um coração destruído, para fazer novas todas as coisas. O que Deus requer de nós, irmãos, é uma contrição, um quebrantamento sincero na presença dEle. Eu sei, é difícil seguir a Jesus.
Ele não prometeu uma vida mansa e tranquila aqui. Ele prometeu muitos desafios para mim, para você, cansaço, esforço, desgaste emocional, desgaste físico. O presbítero Jorge hoje estava no Pororoca à tarde, passou a tarde por lá, por isso chegou mais atrasado. Às vezes, quando eu vou também, é culto de manhã, à tarde no Pororoca, à noite aqui, e de vez em quando tem que dar uma passadinha lá na Terceira, Betel, para ver os irmãos. Teve momentos na minha vida que eu preguei 4 vezes ao dia, era escola bíblica, Pororoca, aqui e na Terceira. O que Deus requer de nós é este coração disposto a obedecer. Eu não digo isto, irmãos, por motivo de vanglória, não. Eu digo pelos mesmos motivos que Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, eu fui chamado para pregar o Evangelho, e se eu não pregar, o meu coração é completamente destruído, emudecido. E, finalmente, eu quero trazer algumas aplicações. Nós poderíamos ficar debruçando ainda mais aqui este salmo, porque ele é muito rico, mas eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Davi confessou o seu pecado. Portanto, confessemos nossos pecados, para que sejamos conduzidos à misericórdia de Deus. É pela confissão diante de Deus, sincera, que nós somos conduzidos à misericórdia de Deus. Ele orou com sinceridade por perdão. Ainda que tenhamos a certeza de que somos perdoados por Deus, é indispensável, eu digo de novo, é indispensável que roguemos por seu perdão. Portanto, em nossas orações, sejamos sinceros diante de Deus. Ele orou também pela graça de seguir em frente e não voltar a pecar. Pecado confessado também é pecado abandonado. Não se pode viver confessando o pecado e continuar pecando dia após dia, pois isso seria zombar da misericórdia e da benignidade de Deus. Pecado confessado é pecado deixado, abandonado. Pecado confessado é pecado abandonado. Não podemos mais ficar vivendo, passar anos pedindo perdão pelos mesmos pecados. Entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e a gente não abandona, não deixa de cometer as mesmas coisas. Temos que avançar, irmãos. Davi promete fazer o que puder pelo bem do seu próximo, porque aqui está o resultado do quebrantamento, da contrição do seu coração. Ele faz um voto diante de Deus, de seguir uma vida santa, mas também de abençoar os seus irmãos como puder. Uma vida de santidade também é uma vida de serviço ao próximo. Uma vida de santidade não é uma vida que você veste aquele roupão até o final, né? Manga comprida, roupão grande, prende o cabelo daquele jeito específico. É uma vida de santidade, não. Uma vida de santidade não é uma vida a não ser outra coisa pelo serviço ao próximo. Negar-se a si mesmo pelo bem do irmão, pelo bem da igreja. Não que seja algum tipo de redenção para o pecado cometido, não é isso. Mas de se comprometer como puder para a glória de Deus. Portanto, a falta de compromisso no reino nada mais é do que a expressão de um coração que pensa mais em si do que na glória de Deus. Entende? Eu vou repetir. A falta de compromisso no reino de Deus nada mais é do que a expressão de um coração que pensa mais em si do que na glória de Deus. O serviço na igreja, o serviço para o próximo, também constitui uma excelente forma de vencer as tentações. Veja, nós encontramos hoje pessoas desigrejadas, muitas pessoas desigrejadas. E quando você conversa com elas, é sempre a mesma conversa, porque eu vi algumas coisas erradas dentro da igreja. Mas ela consegue ver na igreja, mas não consegue ver na sua própria vida. Ela se coloca como juiz da igreja,
como aquele que está superior aos outros. Essas pessoas cometem essas coisas erradas, então não posso me contaminar com elas. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a todo tipo de tentação, a ofender uns aos outros. Mas a graça de Deus consiste em nós estarmos juntos, nos aproximar e mesmo assim poder glorificar ao Senhor. Um bando de pecador que adora em espírito e em verdade. Um bando de pecador que não se reúne para pecar, mas se reúne para adorar. E nisto consiste a graça de Deus. Ele ora pela paz em Jerusalém. Devemos abençoar todos os adoradores do Senhor, todos os que o amam e temem o seu nome, para que sejam livres do engano do pecado e da queda espiritual. Oremos e procuremos nos edificar mutuamente, pois isto é bom aos olhos de Deus. O que nós temos aqui, finalizando, irmãos, é a oração de um pecador que foi restaurado. Talvez você pense consigo mesmo: eu já fiz tanta bobagem, tanta coisa errada, eu não sei se eu sou merecedor do perdão de Deus. Davi nos mostra que nós não somos merecedores do perdão de Deus, mas mesmo assim Ele nos perdoa. Mesmo assim, Ele vem ao nosso encontro e derrama a sua graça e a sua bondade sobre nós. Eu não sei como anda a sua vida espiritual, a sua maturidade espiritual. Eu não sei se você simplesmente segue as regras ou não. Eu não sei como é seu dia a dia, não sei se você tem vida de devoção ao Senhor. Não sei se você pega na palavra de Deus durante a semana para ler. Não sei se você faz alguma oração ao se levantar, ou ao se deitar, ou talvez na sua refeição. Eu não sei. Mas Deus sabe. Eu não sei se sua casa é de fato um lugar de paz, ou talvez uma arena de guerra, onde todos brigam, ninguém tem paciência com ninguém. Mas eu sei que há poder do céu para nos restaurar. Eu sei que em Deus nós podemos vencer todas estas coisas, todos esses desafios. O que Deus requer é um coração contrito e quebrantado. Eu queria cantar mais uma vez aquele cântico que eu cantei na hora da oferta. E se você não o conhece, talvez você possa meditar na letra da canção. Se você puder, cante comigo. Se não puder, medite na letra da canção. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço, a vida mas sem vida eu vivi.
quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, para mostrar o quanto eu te amo, Jesus. Ainda que você tenha se perdido, tenha cometido algo que você pensa que é imperdoável, o amor de Deus é maior. A sua graça nos renova, Ele nos restaura. Embora Davi tenha cometido todo este pecado, nós vemos como Deus o restaurou e como Deus foi misericordioso com ele. Amém, graças a Deus. Pois bem, amados, então, meditem um pouco neste salmo. Quando você se sentir acuado, quando o diabo, com todas as suas garras, tentar lhe enredar, cravar suas garras no seu coração, volte-se para esse salmo, mesmo antes de você cometer pecado, mesmo antes de você cair. Ele consiste grande graça da parte de Deus para nos livrar. Muitas pessoas dizem que não conseguem vencer as tentações, não conseguem vencer os desafios dessa vida. Eu estou lhes apresentando uma boa espada para ser usada nestes momentos. Vocês não sabem quantas vezes eu já orei esse salmo, quantas vezes eu já recorri a este salmo para conservar minha vida santa, para conservar minha vida pura diante de Deus. Antes mesmo de cometer o pecado, eu já me via muitas vezes como o pecador que havia cometido este pecado. Porque sou falho, porque sou homem. E nesse instante nós vamos passar para a ceia do Senhor. Eu quero convidar os diáconos para nos ajudar aqui. E convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11.